Olá, está no ar mais um Direito Sem Fronteiras. Hoje voltamos a falar da ordem econômica e financeira mundial, uma conversa que começou no programa da semana passada. Nós discutimos o papel desempenhado por organismos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Internacional do Comércio. Esses organismos sempre foram muito questionados e há quem diga que hoje eles precisam de reformas importantes, que as mudanças na economia mundial exigem uma nova ordem econômica e financeira. Vamos ver uma reportagem sobre o assunto. 1944. As maiores potências do mundo ainda estavam em guerra e o sistema financeiro internacional vivia um caos descontrolado. Foi neste contexto que mais de 700 delegados de 44 países, entre eles o Brasil, se reuniram na cidade de Bretton Woods, estado de New Hampshire, nos Estados Unidos. O objetivo era criar um sistema de regras que regulasse a economia mundial e recuperasse o crescimento dos países. Uma das regras foi a definição do dólar estadunidense como moeda padrão para transações internacionais. A Conferência de Bretton Woods também criou instituições financeiras para lidar com a crise mundial. Foi assim que nasceu o Fundo Monetário Internacional, com sede em Washington, nos Estados Unidos. Desde o começo, as reservas do fundo são formadas por cotas bancadas pelos países membros. A missão do FMI: ajudar na reconstrução do sistema monetário internacional, acompanhar a evolução das economias dos países e conceder crédito quando necessário. Mas, historicamente, os empréstimos só são concedidos depois que o país tomador do dinheiro se compromete com políticas duras, como cortes profundos de gastos. As exigências do Fundo Monetário sempre foram contestadas em muitos países e apontadas como hostis aos valores de democracia, direitos humanos e direitos trabalhistas, além de causadoras de desemprego e problemas sociais. A Conferência de Bretton Woods ainda criou o Banco Mundial, também com sede em Washington. A princípio, o banco se dedicou à reconstrução dos países europeus devastados pela Segunda Guerra. Mas a missão evoluiu para a erradicação da pobreza extrema nos países em desenvolvimento, por meio do financiamento de projetos de infraestrutura e de serviços sociais. Bretton Woods também tentou criar a Organização Mundial do Comércio para a negociação de tarifas e regras para o comércio internacional. A iniciativa falhou em um primeiro momento e foi substituída pelo GATT, o Acordo Geral de Tarifas e Comércio. Finalmente, em 1995, a OMC ocupou o lugar do GATT para regulamentar o comércio entre os países membros. A sede da Organização Mundial do Comércio fica em Genebra, na Suíça. E para falar deste assunto, eu volto a conversar online com Priscila Caneparo, mestra e doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais, com Paulo Roberto de Almeida, diplomata, doutor em Ciências Sociais e mestre em Planejamento Econômico, e ainda com Peter Christian Sester, doutor em Direito Comercial e em Economia. Mais uma vez, a exemplo da semana passada, muito obrigado pela participação de vocês e eu começo com uma pergunta para o professor Paulo Roberto. Professor, no programa da semana anterior, eu lembrei que a questão geopolítica tem uma definição muito importante nessas questões econômicas. Há tensão no mundo hoje entre Hamas e Israel, entre a China, os Estados Unidos e Taiwan, entre a China e a Índia, a guerra na Ucrânia, a Rússia, o Ocidente. Enfim, como é que tudo isso pode impactar a questão da ordem econômica internacional? A conformação de uma nova ordem econômica internacional exige, de certa forma, uma ruptura com a ordem anterior. Isso só acontece ao cabo de grandes catástrofes. Na Grande Guerra, Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra, e você tem que reconfigurar o mundo. Não é possível inventar uma nova ordem política, econômica, geopolítica, apenas com base na vontade de um ou outro participante. É preciso haver um consenso. Eu vejo que esse consenso está muito longe de ser atingido atualmente, não é? Então, independentemente das configurações geográficas que você teve durante a Guerra Fria, não é? Leste-Oeste, ou durante esse processo de ascensão
de países emergentes, o chamado Norte-Sul, não é? Aliás, um Sul global que não tem expressão própria, não é? Se fala muito, é uma invenção acadêmica, mas não tem expressão própria. Independentemente dessas dicotomias, leste-oeste e norte-sul, o que alguns observadores afirmam é que hoje o mundo está dividido em dois grandes blocos contrapostos. O bloco dos chamados países ocidentais, que é basicamente o Atlântico Norte, não é? América do Norte, Europa Ocidental e outras democracias existentes, na Austrália, no Japão, a própria Índia, não é? Que tem alianças políticas e militares com os Estados Unidos, com a Austrália, e o bloco das autocracias, basicamente Rússia e China. E elas não fazem parte do Sul global. Nem Rússia nem China podem ser classificadas como do Sul global. E muitos confundem o Sul global com o BRICS. O BRICS não tem nada a ver com o Sul global, não é? Sul global seria Brasil, Índia, África do Sul. Nem a China nem a Rússia podem ser legitimamente parte desse Sul global, não é? São grandes potências, não é? Nucleares, com peso determinante na geopolítica mundial, mas que estão interessadas, e elas o afirmam explicitamente, na construção de uma nova ordem. Ora, uma nova ordem só pode ser feita com a destruição, pelo menos parcial, da ordem anterior. Isso a gente não vai ver acontecer porque o dólar ainda é a moeda dos intercâmbios globais, das grandes reservas dos bancos centrais, de toda a configuração de commodities, não é? Nos mercados de futuros. Então, a ascensão de outras moedas que elas são não conversíveis totalmente atualmente, vai ser um processo muito lento. O dólar vai realmente ser objeto de competição, mas ele vai continuar influenciando os intercâmbios globais durante muito tempo. E quanto a essa nova ordem global, que se configura muito patrocinada pela China e pela Rússia, nós vemos atualmente que o BRICS acaba de integrar 6 outros membros, ou pelo menos abriu a participação de 6 outros membros, uma ampliação de 120%, não é, de 5 para 11, que na verdade não são democracias e não estão comprometidas em grande parte com a visão democrática de um mundo multilateral, democracias abertas, sistemas multilaterais de pagamentos. Então, a geopolítica que se anuncia não tem condições de ser implementada, inclusive porque não há consenso sobre como deve ser configurado essa nova ordem global. O que é um fato é que China, Índia e outros países emergentes terão uma participação maior nos organismos econômicos, na expressão política, não é? No debate no G20, o G21 agora, mas não haverá uma nova ordem global, a menos que a atual seja destruída. E eu não vejo condições para isso atualmente. Professora Priscila, a senhora concorda? O Sul global, como, digamos, um bloco, é uma quimera, não existe nem vai existir? Eu discordo, porque hoje a gente já tem uma abordagem dentro do próprio direito internacional, né, que se chama TWAIOS, que é o Third World Approach to International Law. Então, basicamente, é a visão que vai emergir a partir desse sul global. E a partir dessa premissa, quando a gente fala até em conflito dialógico, leste-oeste, né, e basicamente Oriente e Ocidente, que foi a estruturação até da própria OMC e da própria Organização das Nações Unidas, que inegavelmente vai impactar, já se dá a partir desse conflito dialógico entre Oriente e Ocidente. E hoje o conflito vem muito mais a partir de uma premissa da China englobar também essas ideias, né, do sul global e justamente vem a configurar, né, a conformar essa nova realidade que existe uma prospecção sim, né, eu discordo porque existe uma prospecção sim de se fazer uma reforma. Se a gente pensar efetivamente, né, e aí vem até dentro do próprio comércio internacional, se a gente pensar dentro de uma estrutura em que o próprio GATT já prevê e a OMC compra essa ideia, e uma perspectiva de aspectos especiais para os países em desenvolvimento e menor desenvolvimento, logicamente possibilitando com que eles tenham um maior ganho dentro desse comércio internacional, maior ganho que eu digo aqui em condições equânimes, é logicamente que a gente vê que esse comércio ele vai também se pautar dentro de uma perspectiva que existem dois mundos dentro dessa realidade, dentro dessa dicotomia. E dentro dessa perspectiva, novamente, do sul global, não tem mais como a gente fugir. O direito internacional e o próprio direito do comércio internacional, ele é impactado pelas relações internacionais. E hoje, quando a gente fala em conflito dialógico entre Oriente e Ocidente, nós estamos falando em conflito dialógico também entre sul global e norte global. Tanto é verdade que a gente tem justamente a questão do meio ambiente dentro do OMC. O meio ambiente é uma demanda do sul global, é uma demanda do sul global capitaneada pela China.
Não há uma demanda efetivamente do Oriente e do Ocidente. Se a gente for pegar, então, basicamente, a União Europeia vai ter uma retórica em prol do meio ambiente, mas não há uma preocupação. Se fosse uma preocupação, a Alemanha não estaria reabrindo as suas indústrias de carvão. Então, o que a gente vê é que o sul global, dentro dessa premissa, vai se impactar a nova ordem econômica, nova ordem de institucionalização internacional e, principalmente, uma reconstrução do direito internacional a partir efetivamente dos pilares dos swayos, né? Das visões do terceiro mundo. Claro, para nós brasileiros é muito difícil a gente ver isso, porque a gente tem um pensamento muito eurocêntrico, muito voltado para os Estados Unidos, ainda em comércio internacional, e principalmente voltado efetivamente para os aspectos europeus dessa construção de retórica de organizações internacionais. Mas se a gente for acompanhar o que os nossos vizinhos da América Latina têm produzido, têm estudado, fica claro que existem demandas próprias, sim, inclusive frente ao comércio internacional do terceiro mundo, efetivamente do sul global. Professor Peter, do ponto de vista prático, digamos que houvesse de fato transformações nesses organismos internacionais todos que a gente citou, especialmente no FMI, vamos tomar o exemplo do FMI, que mudanças a gente poderia esperar na atuação do Fundo Monetário Internacional? Vamos para um exemplo concreto. A nossa vizinha Argentina vive uma crise, eu não diria sem precedentes, porque as crises lá se repetem ciclicamente, sempre com muita gravidade, mas por tudo que a gente vê, a crise atual é de grande gravidade. Vai precisar certamente de algum aporte, de algum dinheiro para poder sobreviver e tocar a sua economia. Como é que o Fundo Monetário Internacional deveria agir sob nova ordem na situação atual da Argentina? O padrão anterior todo mundo conhece. O FMI empresta o dinheiro e impõe uma série de condicionantes, uma espécie de carta de intenções que o país tem que assinar na condução da sua economia. Na nova ordem, como é que deveria ser? Ou nada mudaria? O que o senhor acha? Mais uma vez, uma pergunta muito difícil. Eu acho que eu acompanhei com muito interesse já a crise da Argentina em 2000, 2002. E naquela época se discutiu muito a criação de uma possibilidade de uma insolvência, de um processo de insolvência ou reestruturação da dívida de um país. E, ao meu ver, uma solução de meio e longo prazo para a Argentina não vai ser simplesmente dar mais crédito e assinar algumas cartas de intenção. Eu acho que a dívida básica da Argentina é tão alta que é simplesmente insustentável. A Argentina vai precisar, os credores da Argentina vão precisar aceitar que eles não vão receber todo o dinheiro de volta. O que a Argentina precisa é, a meu ver, um haircut brutal da dívida. Só isso vai ajudar a Argentina no longo meio prazo. E aí vem o Fundo Monetário Internacional. Eles vão e vai ser difícil convencer eles, mas eu acho que esse é o único caminho de abrir mão de antigos créditos e aí, inclusive, dar novas garantias, pelo menos. Isso vai ser um processo muito complicado, mas eu acho que a situação da Argentina financeiramente é muito difícil, inclusive da moeda. Talvez vai precisar uma reforma da moeda. A gente tem agora taxas de juros do Banco Central acima de 100%. Isso é praticamente único no mundo, e pelo menos muito raro. E eu vejo um processo de adaptação muito, muito difícil. E o Brasil vai ter certamente um papel importantíssimo, para mitigar essa negociação entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional, porque o poder do Brasil, no fundo, é maior que o papel da Argentina. E isso porque também, como na semana passada o colega Paulo mencionou, existe um processo de adaptação das quotas. A cada 5 anos, dependendo
do peso do PIB de cada país membro, aconteça um reajuste das quotas. E na medida em que o Brasil cresce, na medida em que a China cresceu, por isso a China ganhou mais quotas nos últimos 20 anos, o poder do Brasil no Fundo Monetário Internacional vai crescer automaticamente. Além disso, obviamente, podemos discutir outros mecanismos de adaptação de peso, mas o Brasil vai ter um papel decisivo na reestruturação da dívida da Argentina. Professor Paulo, o senhor vê possibilidade de perdão da dívida argentina, de um calote negociado, não sei como chamar? Existe essa possibilidade? Há precedentes na história do Fundo Monetário, da comunidade financeira internacional? Mas eu vou pedir que o senhor responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Direito Sem Fronteiras faz, portanto, uma breve pausa e volta já já. O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos da ordem econômica e financeira mundial, do papel desempenhado por organismos como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e a Organização Internacional do Comércio. Os nossos convidados são Priscila Caneparo, mestra e doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais. Paulo Roberto de Almeida, diplomata, doutor em Ciências Sociais e mestre em Planejamento Econômico. E ainda Peter Christian Sester, doutor em Direito Comercial e em Economia. Professor Paulo, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor abordar agora. É sobre o desdobramento da crise argentina. O professor Peter chegou a falar que a dívida argentina é impagável e que precisaria haver alguma solução fora dos padrões conhecidos, né? O velho empréstimo do FMI mediante condicionantes. O senhor vê alguma chance de, digamos, um perdão da dívida? Há precedentes? Isso seria a solução para a Argentina? Veja, a Argentina é uma devedora contumaz e um caloteiro serial, não é? Ela já fez isso. Eu, aliás, estava em Washington em 2000, quando a Argentina teve a sua primeira crise, teve que sair do regime da conversibilidade em 2001 e deu um calote de 120 milhões nos credores privados, fundos institucionais, simples, pessoas que acreditaram nos 14% do bônus argentino, né? Ela deu um calote sem precedentes em escala mundial e ela já tinha empréstimo com o Fundo Monetário. Eu me lembro que o presidente Fernando Henrique Cardoso e nós, na embaixada em Washington, fizemos muitos esforços junto ao governo de Bill Clinton, na época, em 2000, 2001, para ajudar a Argentina, mas chegou um momento que era impossível. A Argentina se conduz ela própria a uma situação de absolutamente inconformidade com as regras e padrões, não só dos organismos internacionais, como dos credores privados, dos credores comerciais. A Argentina ficou 10 anos fora do sistema de créditos internacionais. O único que fazia empréstimos à Argentina era o Hugo Chávez, comprava bônus da dívida argentina, não é? Ou seja, financiava o déficit argentino e depois vendia esses bônus no mercado secundário para aqueles especuladores dos mercados financeiros que depois foram cobrar judicialmente da Argentina o pagamento desses bônus pelo seu valor de face. Haverá um calote, haverá um perdão. Esse perdão vai ser resolvido como foi na crise da dívida dos anos 80, dos anos 90, com novos empréstimos ponte, novos financiamentos, conversão de títulos antigos em títulos novos, com preservação de juros fixos ou juros variáveis, enfim. Há um menu que o Fundo Monetário, o Banco Mundial, outras entidades credoras, o Clube de Paris, Clube de Londres para bancos comerciais, fazem para adaptarem esses calotes de países insolventes, não é? Então a Argentina sairá, mas com algum sacrifício e ficará ausente da possibilidade de tomar empréstimos comerciais, não é? O seu prêmio de risco, ou seja, o risco país vai aumentar muito para a Argentina, como aumentou durante os anos 2000, não é? Agora, eu queria voltar ao tema do famoso Sul Global, que ninguém vê. Se algum país, um dirigente quiser falar com os Estados Unidos, quiser falar com a União Europeia, com o próprio G20, sabe para onde telefonar. Existem presidentes efetivos ou presidentes pró-tempores, né? Se eu quiser falar com o Sul Global, eu telefono para quem? Não existe
um interlocutor em nome do Sul Global. Isso é uma invenção de acadêmicos, aproveitada de forma oportunista por Rússia e por China, que não fazem parte do Sul Global, são potências do Norte, não é? E a China está se inserindo no mundo global, inclusive detém uma grande parte da dívida americana em títulos do Tesouro, não é? Então, é uma forma oportunista de se vangloriar de promessas de uma nova ordem global que não sabemos como será feita. Quanto à demanda de questões sociais ou ambientais, elas não são demanda do terceiro mundo, elas são imposições do países protecionistas do mundo desenvolvido, protecionismo agrícola, que o fizeram no antigo GATT, na nova OMC, por objetivos próprios deles, não é? A questão da integração de países emergentes no sistema de comércio multilateral do GATT, hoje OMC, vem desde 64, com a reforma do GATT, com a criação da UNCTAD, e depois, na rodada TOC, com a cláusula de habilitação, que consagrou o princípio do tratamento diferencial e mais preferencial para países de desenvolvimento. Ele já tem, seja o SGP, seja vários sistemas preferenciais, facilidades para contrair acordos de preferências comerciais ou de livre comércio entre si, sem as obrigações de reciprocidade com respeito aos países mais desenvolvidos. Então, já há isso. Quanto à cláusula laboral, cláusula social ou cláusulas ambientais, elas são imposição dos países ricos por mecanismos protecionistas contra novos produtos manufaturados de países em desenvolvimento ou contra as commodities, contra a oferta de produtos agrícolas. Então, há uma inversão na compreensão do que sejam essas demandas sociais ou laborais. Elas não são demanda dos países do terceiro mundo. A China é o maior poluidor global, ainda que ela seja também o maior inovação tecnológica para as tecnologias renováveis, não é? Para, sobretudo, solar, não é? Talvez eólica também, mas ela ainda tem, junto com a Índia, o uso extensivo de carvão, não é? Então, ela tem um longo caminho a fazer nesse capítulo ambiental, que é um capítulo que interessa muito a países desenvolvidos, evidentemente, mas interessa muito mais a países em desenvolvimento que estão destruindo seus recursos naturais por uma exploração extensiva que precisa ser controlada com os mecanismos que hoje são negociados no Acordo de Paris, mercado de carbono, não é? Uma série de mecanismos de mercado que serão implementados para facilitar essa integração. Professora Priscila, e o Brasil? Como é que se encaixa em tudo isso? Pode-se esperar algum protagonismo? O Brasil, por exemplo, em relação ao Conselho de Segurança da ONU, já lançou há anos e continua insistindo na candidatura como membro efetivo. E nessa nova ordem financeira, há de se esperar algum protagonismo por parte do país? É bom lembrar, inclusive, que dos maiores investidores no Fundo Monetário Internacional, por exemplo, o Brasil é o 17º colocado. São Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino Unido, os 5 primeiros, e parece que a China é o 9º e o Brasil o 17º. Não é a 17ª economia, é por volta da 10ª, por ali, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. O Brasil precisaria apostar mais nesse sentido? Como é que o país deveria se portar? Bom, vamos lá, né? Para falar de Brasil, a gente precisa voltar para o Sul Global. Eu só quero destacar para o professor aqui que, diferentemente do que a gente possa imaginar, existe uma colonialidade aí, né, em termos de comércio internacional, em termos de meio ambiente. Tanto é verdade que nos anos 2000 a gente fez o protocolo ABS, né, o protocolo Access and Benefit Sharing, justamente porque os países do norte global, justificando que estariam preocupados com a nossa biodiversidade, ingressaram aqui e basicamente patentearam com justamente, né, o apoio, o aval da OMC, né, dos TRIMs e dos TRIPS, patentearam os nossos recursos naturais. Então, não é a lenda urbana, né, que o Japão tem muitas patentes em relação aos frutos amazônicos, os Estados Unidos também. Então, existe aí uma diferença, né, em relação à preocupação efetiva ou uma colonialidade, né, uma submissão ao imperialismo do norte global em relação ao nosso meio ambiente, em relação às nossas questões sociais, né? No discurso é bonito, mas na prática a gente precisa entender que o Brasil também, né, o Brasil, como sendo um grande, legítimo, né, apoiador e também idealizador também do Sul Global, né, porque é uma realidade, inegavelmente. A gente já fala em Sul Global também na ONU, porque tem um movimento chamado Leave No One Behind, né, dentro dessa perspectiva. Então a gente tem que entender que o Brasil ele tem que ganhar mais força e mais voz, e ele só vai ganhar mais força e voz de maneira coletiva.
né? E essa forma coletiva, seja por intermédio de BRICS, seja por intermédio efetivamente, né, de uma organização que seja efetivamente voltada para os interesses sul-americanos, né, ou interamericanos, como a OEA ou a Unasul, né? Então, dentro dessa premissa, a gente tem que pensar que o Brasil, de fato, ele vai ganhar força, ele vem ganhando muito palco internacional. A gente tem que pensar que o Brasil hoje preside o Conselho de Segurança, né, nesse mês, vai presidir efetivamente ano que vem os BRICS, e de fato ele vai poder construir uma agenda internacional frente efetivamente a essa questão do que lhe interessa, né? E o Brasil já destacou que o interesse dele, obviamente, aí existe um interesse também voltado para o comércio internacional, é inegável, vai se ter em relação à proteção ambiental, mas existe sim um respaldo relevado efetivamente em relação também a possibilitar novos acordos comerciais. A gente sabe que, de maneira muito hipócrita, a União Europeia cobra do Brasil, de fato, alguma proteção ambiental, é inegável, né? Só a gente pensar, isso é fato, né? Não há discussão. A Europa, de fato, entre aspas, se preocupa com o meio ambiente, mas não se preocupa historicamente com os seus vizinhos, né? Por exemplo, o grande lixão de eletrônicos no mundo é em Gana, né? Efetivamente, na África, quando a gente vê que, principalmente, a Alemanha e França fazem parcerias comerciais, entre aspas, de cooperação com Gana, e acabam passando esse lixão eletrônico, porque não sabe o que fazer, tem computadores que são inutilizáveis. De cada 10 computadores que eles passam para Gana, 9 são inutilizados, né? Um lixão, basicamente. Então, essa preocupação ambiental é uma falácia, né? Então, o Brasil ele vai se preocupar, vai trazer à tona com essa preocupação ambiental, obviamente, para firmar parcerias comerciais também com países, por exemplo, da União Europeia, Estados Unidos, etc. e tal. E só destacando aqui, hoje a China é a maior feitora de ecopolítica internacional, tá? Ela é um exemplo para o mundo. E dentro dessa perspectiva, já foi o tempo, né, que a China foi a maior poluidora. Hoje, em termos per capita, ela é 48ª no mundo, segundo dados do Banco Mundial. Então, a gente vê, obviamente, o papel da China muito diferenciado. Ela vem construindo, justamente por conta dessa preocupação dentro da OMC, corredores verticais, né, efetivamente cidades verticais, em termos de proteção ambiental, do verde, né, foi até uma implementação feita pela Cidade do México, mas foi também uma demanda dentro da OMC, que a China queria se preocupar com a questão da sustentabilidade, né? Obviamente, tem outras questões para além, efetivamente, dessa preocupação apenas com o meio ambiente, mas é importante destacar que o mundo mudou, né? E o mundo tendo mudado, a gente precisa observar um novo papel da China e, principalmente, o novo papel desses estados em emergência. Professor Paulo, então eu peço que o senhor também avalie o papel do Brasil. Como é que o país se encaixa nessa nossa discussão? O Brasil é um país emergente, como vem num processo de desenvolvimento industrial há mais de meio século, né? Praticou políticas substitutivas de importação extremamente protecionistas. Mesmo o Mercosul não conseguiu nem conformar a sua união aduaneira, não é? Que é uma colcha de retalhos, não é? Então, o Brasil precisa abrir a sua economia ao mundo. Essa economia passa muito pelos padrões da OCDE. Tanto que o Brasil está mais de 30 anos atrasado na sua demanda para ingressar na OCDE. Resolveu fazê-lo desde o governo Temer, confirmado como convite da OCDE ao Brasil, não é? Nós estamos em processo de negociação, e é evidentemente que nós somos uma economia de mercado e uma democracia. Nós temos muito mais a ganhar num sistema multilateral aberto do que num regime fechado, com esse fantasma de moeda comum, seja do Mercosul, seja do BRICS. Isso é uma fantasia muito alimentada pelo populismo econômico e pelo academicismo um pouco aleatório também, que não tem muita razão de ser. O Brasil, mais uma vez, ele tem uma participação na economia global, mais de 35% do seu comércio é feito com a Ásia como um todo, não é? Mas a China é quem libera saldos comerciais especialmente importantes para o nosso balanço de pagamentos, não é? Então, nós temos que ter uma economia ecumênica. Essa coisa do sul global é uma verdadeira miopia geográfica. Bem, chegamos ao fim do nosso programa. Eu agradeço mais uma vez a participação de Priscila Caneparo, mestra e doutora em Direito das Relações Econômicas Internacionais, de Paulo Roberto de Almeida, diplomata, doutor em Ciências Sociais e mestre em Planejamento Econômico, e ainda de Peter Christian Sester, doutor em Direito Comercial e em Economia. E muito obrigado, claro, a você que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação no site da TV Justiça. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Spotify. É só digitar lá, @Rádio TV Justiça, você encontra o nosso conteúdo. Até o próximo programa.